eu tinha falado sobre o código aberto do Linux, e aqui no GitHub vocês conseguem ver, né, o código do Linux aqui, que está em cada Linux, né, se a gente coloca na nossa máquina. Esse é o kernel, então é a parte funcional, né, do sistema operacional Linux. Todos os arquivos estão aqui. E outra coisa que eu tinha falado também, de curiosidade, você não precisa instalar o Linux separadamente, pode utilizar o Linux diretamente dentro do seu Windows. E o que que é isso? Se eu entrar aqui na Microsoft Store, aí se vocês colocarem aqui WSL, ele retorna, ó, várias coisas que são do Linux, né? Então, por exemplo, Windows Subsystem for Linux é basicamente você rodar o Linux dentro do seu Windows. Mas aqui você tem as distribuições separadinhas. O que que são distribuições? São diferentes, como eu posso dizer, assim como tem o Windows 10 Home, o Windows 10 Professional, tem várias versões diferentes. As distribuições são basicamente isso. Então aqui você tem o Ubuntu, aqui você tem o Debian, aqui você tem o Arch, o Deepin, Fedora, inclusive tem um Homem-Aranha aqui no terminal. Enfim. Então, é muito simples. Você vai na Microsoft Store, digita WSL, escolhe uma distribuição. Ubuntu, Debian, Arch. Eu recomendo vocês pegarem a versão Ubuntu, porque essa distribuição Ubuntu é uma que tem bastante conteúdo na internet, então se der algum problema vocês vão saber como resolver, porque tem na internet. E é algo mais beginner friendly, tipo amigável a quem está iniciando. Então é útil para qualquer um. Eu uso até hoje no trabalho, sabe? É a distribuição assim que eu mais recomendo. E beleza. Dito isso, você vai instalar, né? Então você entra na página, vai carregar. Aí, por exemplo, tem a nota. Aí você pode instalar ela, ó, só clicar em Get. Tranquilo. Antigamente isso não era possível, então isso é um avanço absurdo de legal. E eu tenho o meu Ubuntu aqui, que eu vou abrir para vocês e vocês vão ver. Aí ele abriu um terminalzinho. Caramba, então o Linux é esse terminalzinho. Basicamente ele abre o terminal do Linux. Mas é, é o suficiente, tipo, a interface assim, né, é necessária, então se alguém achar, tipo assim, eu preciso da interface, então é legal você instalar o Linux mesmo. Mas aqui você já vai conseguir fazer suas coisas de maneira, digamos, ok, sabe? Não precisa manjar muito. Então, eu tô com o Linux aberto aqui. Esse terminalzinho aqui é meu Ubuntu. E o que que a gente pode rodar nesse Ubuntu? A gente pode rodar alguns comandos que eu trouxe para vocês. Então, cd. Primeira coisa, eu não falei do comando ls. Ls, ele vai listar todos os arquivos todas as pastas, né, que tem nesse Linux. Então, provavelmente, se vocês baixarem e derem um ls, não vai ter nada. Eu já tenho algumas coisas aqui que eu já mexi. E é isso. Então, se eu quisesse usar o CD, por exemplo, eu quero ir para a pasta Projects. Como que eu faço? Eu dou um CD Projects. Automaticamente ele vai para a pasta Projects quando eu der Enter. Então, ele mostra aqui no prefixo, né? Então, eu estou na pasta Home Projects. Esse tiozinho aqui é o Home, é o início, né? Beleza. Outra coisa. João, como é que funciona? Se eu precisar desenvolver código nesse terminal, tipo, os códigos que eu escrevi vão estar nesse terminal? Não, se você tiver o VS Code instalado no seu Windows, olha que integração legal. Legal, se eu digitar code aqui, allow, né? Permita, que é basicamente o WSL abrir coisas no Windows, e eu abri o meu VS Code aqui. Então, por exemplo, eu posso desenvolver código aqui. Tinha coisa aqui de ontem. Beleza. Eu posso desenvolver esse código aqui e ele vai rodar aqui dentro do meu Ubuntu, né? Então aqui tem algumas coisas, por exemplo, vamos criar um arquivo em Ruby, bem besta, só para vocês verem isso, né? Então eu estou codando aqui no Windows e vou rodar lá no Ubuntu. Então eu escrevi aqui puts hello world, vou colocar print, que é mais comum para todos, print hello world. Se eu for lá no Ubuntu e rodar Ruby, scripts, né? Tô dentro da pasta script, script.rb, ele printa hello world aqui. Ele printou tudo junto porque eu não dei um espaço no final, né? Então se eu fizesse puts, ele ia dar um espaço e ia ficar hello world. Então olha que
utilidade, né? Você tá dois sistemas diferentes, então você tem o VS Code no seu Windows, você está fazendo código no VS Code normal e você está rodando dentro do seu Linux, né? Do Ubuntu. Então isso é perfeito, você mistura duas coisas assim e de forma magnífica, porque você não precisa instalar. Por que de forma magnífica? Porque você não precisa instalar o Linux, formatar o seu computador nem fazer nada. Você pode rodar ele aqui. Beleza. Outros comandos, né? Úteis para a gente finalizar. O Git, que nem eu falei então aqui, vou voltar. Esse CD dois pontos, ele volta uma pasta anterior. Então, se eu estava em Projects, ele voltou para o tiozinho. Então, CD dois pontos, ele volta uma. Então, estando aqui, eu vou mostrar o Git, né? Então, Git, aí ele mostra tudo que eu posso fazer com o Git, né? Podem ignorar esses tanto de coisa aqui, porque vocês não sabem o que é Git ainda, a maioria, né, que não aprendeu. Mas se eu der a versão do Git, ele me mostra, né? Então tá instalado aqui corretamente. Beleza. Então esse é uma das é um dos comandos mais importantes também no dia a dia do dev. apt, nossa, o apt que eu falei, é tipo uma Play Store, né? Então você consegue baixar várias coisas de um repositório. Então se eu digitar apt aqui, ele retorna, né, a versão do apt. Então esse é o gerenciador de pacotes, tá? Do Ubuntu. Então, como que eu uso o apt? Para instalar, apt install. Aí ele vai instalar algum pacote. Vamos ver se tem o Discord? Vamos ver. Eu não sei se tem, mas apt install Discord. Não tem. Opa, na verdade isso é um erro de permissão. Basicamente, o Linux, quando você está tentando instalar coisas no sistema, você precisa ter um acesso de superusuário. Porque, pensando eu, João, sou um usuário comum da máquina. Mas para instalar coisas, você precisa de administrador. É quando você vai instalar alguma coisa no Windows e ele fala, aparece aquela caixinha, instalar como administrador? Sim, é basicamente isso. Então, a gente aqui usa a palavra sudo, que é basicamente eu sou o administrador, e instalar o Discord. Aí ele pede a senha, aí eu digito a minha senha do Ubuntu e ele baixa. E olha que legal, ele não achou o Discord. Então, provavelmente deve ter um nome diferente. Mas, enfim, isso são coisas que você consegue, tipo, instalar Discord no Linux. Às vezes ele também retorna o executável, ou às vezes ele coloca outro nome aqui no apt. Mas o legal é que ele dá os erros bem claros, né? Por exemplo, eu não achei o Discord, então não tem esse pacote Discord. Então, não dá para instalar. Enfim, entre outras milhões de coisas que o apt tem, né? Tem como reinstalar, tem como remover, tem como achar, tem como listar. Então, muitas coisas. Esse é o gerenciador de pacotes que eu falei para vocês e show de bola. Isso aí ajuda muito quando você precisa instalar coisas aqui. É, Vou ver se tem mais algum comando útil que eu tô tentando lembrar. O ls, que nem eu falei, ele mostra para vocês as pastas e os arquivos. O clear, ele limpa. Uma coisa legal que é o scripting, então, que eu esqueci de falar. Mas a gente tem um negócio aqui no, no Linux que chama Bash RC. Esse arquivo gigante, cheio de coisas estranhas. Mas basicamente, eles são facilitadores. Por exemplo, para não ter que digitar o comando apt, eu posso falar que em vez de apt agora é gerenciador de pacotes. Aí onde que eu faço essa mudança, né? Como que eu faço apt virar gerenciador de pacotes? Nesse arquivo bash rc que eu falei isso para vocês. Aqui existe alias, então alias quer dizer, faça com que gerenciador de pacotes seja a mesma coisa que apt. E aí quando eu digitar gerenciador de pacotes, ele vai dar certo. Ele vai simular o apt, né? Porque é a mesma coisa no caso. Então, essa é a parte de script em automação. Então, tem coisas que são facilitadas e você consegue meio que fazer scripts aqui, por exemplo. Você consegue colocar aqui, quando você roda um determinado código, vai acontecer uma coisa. No terminal mesmo. E você vê, esse arquivo vai ter um monte de coisa, é feião, mas basicamente é isso que a gente precisa, né? Há um alias, o nome que você quer e o que vai fazer esse comando. Lembrando que esse comando tem que existir já no Linux, né? Beleza? Então esse é um negócio que é bem legal, é customizável no Linux também, você dar os seus próprios nomes para as coisas. Tá, eu falei de pacotes, beleza. Acho que deu para falar sobre tudo. Lição de casa, né? Vou fazer exercício.
Não, nesse caso, eu gostaria, tipo, que vocês pudessem instalar o WSL no Windows de vocês, ou instalarem o Linux, e brinquem com ele. Vão entrando nas pastas, ver o que que tem. A partir desses comandos que eu usei, vocês podem ver, ó. Se eu voltar uma, ele tá na home. Ah, tá. Esse tiozinho era, tipo, a minha home, a home do João. Agora sim eu tô na home geral, né? E aí tem algumas coisas aqui, sou eu, João Albert. Aí se eu volto, aí eu tô na raiz do Linux. Aí esse aqui eu já não recomendo vocês ficarem acessando e. Quer dizer, por curiosidade vale a pena sim, né? Mas, enfim, de tarefa de casa fica isso. Acessar instalar, né, o WSL ou o Linux e acessar, usar os comandos, acessar as pastas, usando os comandos que eu passei aqui e fuçando um pouco, tá bom?